Salve, salve, corujas! Professor Guilherme Venturim aqui com vocês nessa aula para falar um pouco, dentro do assunto de fundações, sobre ações e resistências no projeto e dimensionamento ali das estruturas de fundações. Então, o que nós vamos passar aqui nessa aula hoje? Alguns aspectos, algumas observações importantes que devem ser consideradas no dimensionamento das estruturas de fundação superficial e estruturas de fundação profundas. Mas nós não vamos, e aí eu quero que você entenda, nós não vamos ensinar a dimensionar uma sapata, ensinar a dimensionar uma estaca hélice contínua, por exemplo. Não é esse o objetivo, porque não é esse o objetivo das questões. Então, se você tem pós, mestrado, doutorado em fundações, certamente vai dominar isso com muita facilidade e sabe que o dimensionamento, as fórmulas são muito complexas devido aos coeficientes e a norma não se apega, e as bancas não se apegam muito a isso, se apegam sempre aos conceitos mais genéricos. Mas então, de forma rápida, essa aula, eu vou trazer os principais conceitos e observações e vamos, claro, resolver algumas questões. Eu só quero que você saiba que quanto mais você se aprofunda nesse tema, você descobre um universo que é o dimensionamento, cálculo numérico da resistência, da carga de resistência de uma estaca, da tensão admissível numa sapata, num tubulão. Não é isso que eu quero. O que eu acho que você precisa saber, eu tentei condensar tudo nessa nossa aula de hoje. Portanto, vamos começar a falar numa introdução breve do que são as ações, nas estruturas de modo geral. Nós temos as ações permanentes, variáveis e excepcionais. As permanentes são aquelas que variam muito pouco ou são consideradas constantes ao longo da vida útil da estrutura. As ações variáveis, elas têm uma significativa variação em torno da média durante a vida útil da estrutura, como, por exemplo, ali eu vou dar exemplos das ações permanentes, como a própria estrutura, os elementos fixos, a alvenaria, todo o carregamento permanente. Nas variáveis nós temos aqui as ações consideradas cargas acidentais, pessoas, mobiliário, veículos, materiais. Portanto, tem uma variação significativa em torno da média, embora tenham uma frequência de existência diferente das ações excepcionais, que ocorrem, como o próprio nome já diz, numa excepcionalidade. Uma duração extremamente curta, baixa probabilidade de ocorrência ao longo da vida útil. Então, em relação ao tempo, nós temos aqui a variação das ações muito bem representadas nesta imagem da direita. As ações permanentes, elas podem ser ações permanentes diretas, daí quando eu falo de permanentes diretas, eu falo de peso próprio, equipamentos fixos, empuxos de terra, por exemplo, não removíveis, óbvio que senão seriam ações variáveis. No caso aqui, estão basicamente envolvidas com ações permanentes e diretas. As ações permanentes indiretas, ao contrário das diretas, elas estão mais relacionadas à deformação imposta. Então, é uma ação permanente, mas gerada por uma deformação, por um recalque de apoio, por uma retração do concreto, do ângulo da cura, e por uma protensão, aqui no caso, por uma deformação causada pela protensão. É muito comum as bancas trazerem protensão como se fosse uma ação permanente direta, porque quando eu falo das ações diretas, eu falo de cargas diretamente aplicadas na estrutura de forma permanente, Mas na classificação, a protensão ela é entendida como uma deformação imposta à peça previamente à sua utilização, se for uma pretensão, no caso. Então a protensão ela é vista como uma deformação imposta na peça, assim como os recalques, uma deformação na estrutura e a própria retração, mas são todas ações aqui permanentes, sejam elas diretas, relacionadas de fato às ações, às solicitações da peça, sejam elas indiretas, mais relacionadas às deformações permanentes na peça. As variáveis, como eu já disse aqui, ela ocorre com valores
com variação significativa ao longo da vida útil. Nós temos as ações variáveis normais, com probabilidade de ocorrência suficientemente grande, e as ações variáveis especiais, que são ações que não chegam a ser excepcionais, mas elas têm ali como que eu posso dizer? Devem ser consideradas em alguns casos, né? Como é o caso das ações sísmicas, sismos leves. Eles devem ser muitas vezes considerados, dependendo da região onde você estiver fazendo, né, o dimensionamento. Felizmente aqui no Brasil, na maioria das regiões, a gente nem tem esse problema, e quando tem, nós temos sismos, tremores, né, de baixa magnitude, complexidade. Cargas de natureza ou intensidades que porventura se fizerem necessárias, são ações variáveis aqui, ó, entracejado, especiais, diferente das ações excepcionais, daí sim, explosão, choque de veículo, né, colisões, incêndios, enchentes e sismos excepcionais, porque pequenos sismos, ações sísmicas leves a moderadas, entram dentro de ações variáveis. Mas este não é o objetivo dessa aula, a gente não está falando de ações propriamente disso, estamos falando de fundações. Dentro desse contexto, o que é importante mencionar no projeto de fundações? Eu trouxe aqui 7 observações relevantes para você fazer a sua prova quando o assunto é fundação. Primeira observação: o efeito favorável da subpressão no alívio de cargas nas fundações não pode ser considerado, exceto quando o projetista demonstrar que a variabilidade foi considerada. O que é a subpressão? É o nosso empuxo, né? Nós temos a poropressão, que age em todas as direções. O componente vertical da poropressão, que exerce força na base da minha fundação, né? Imagine uma fundação superficial, por exemplo, ele aliviaria a pressão no solo. Só que ele tem extrema variabilidade. Eu posso ter períodos chuvosos onde o nível do lençol freático aumenta, ou períodos de seca onde o lençol freático reduz bastante, né? Fica muito mais distante da superfície. Então essa variabilidade faz com que, em regra, o alívio de carga pela subpressão não possa ser considerado. Agora, se o projetista resolver considerar, ele tem que demonstrar que essa variabilidade no nível d'água foi de fato estudada, foi de fato avaliada. Observação número 2. Deve ser considerado o peso próprio de blocos de coroamento ou sapatas, ou no mínimo 5% da carga vertical permanente. Então, no projeto, nas ações, quando eu estou estudando ali as ações, eu tenho que levar em conta o peso próprio de quem? Das sapatas, dos blocos de coroamento ali, das fundações, né, os blocos que abraçam ali diversas estacas, por exemplo, que é o nosso bloco de coroamento. Eles são estruturas volumétricas, né, de volume considerável e, portanto, peso significativo que deve ser considerado nos projetos. Uma forma indireta de considerar isso é adotando 5% da carga vertical permanente como o próprio peso desses elementos. Então, é possível ou considerar o peso próprio, daí eu vejo o peso próprio do concreto e o volume dos elementos, ou eu considero faço essa consideração indireta, utilizando 5% da carga permanente. Então eu acrescento 5% da carga permanente para fazer essa consideração de forma indireta. 3. Sempre que houver a possibilidade de atrito negativo, sua ação deve ser considerada no dimensionamento geotécnico e estrutural dos elementos de fundação. Nosso atrito positivo, via de regra, ele ajuda, né? É o que faz com que as estacas tenham resistência lateral, resistência de fuste. É a resistência dada pelo atrito entre estaca e solo. Esse é o atrito positivo que nos ajuda. Mas existem casos onde a estaca está cravada e o solo nas adjacências recalca mais do que a própria estaca. Então, quando eu recalco esse solo ao redor da estaca, na verdade, esse solo sendo recalcado, uma camada ali altamente compressível de solo, quando ela recalca, como ela diminui de volume, ela, na verdade, tende a empurrar a minha estaca ainda mais para baixo, ou seja, ela causa uma sobrecarga
ali naquela estaca e não age da forma que eu esperava, ajudando na resistência do solo. Na verdade, ela atrapalha, ela impõe mais carga ainda. Então, quando houver a possibilidade, isso que a gente chama de atrito negativo, né? O positivo seria o atrito do solo para cima, na parede das estacas. Quando o atrito do solo ele prejudica a minha estaca, ele é negativo para baixo ali, aumentando a carga da estaca, ele tem que ser considerado. É uma observação, então, numa ação importante. Observação 4. Quando ocorre uma redução de carga devido à utilização de viga alavanca, a fundação deve ser dimensionada considerando apenas 50% dessa redução. Quando a soma dos alívios totais puder resultar em tração na fundação do pilar aliviado, sua fundação deve ser dimensionada para suportar a tração total e pelo menos 50% da carga de compressão do pilar, sem considerar o alívio. Sapatas de divisa, muitas vezes nós temos cargas não centradas, né? Então o pilar ele chega fora do centro da estaca. Isso tende a girar na sapata, eu falei estaca, mas é sapata. Na sapata tende a girar um giro. Ou seja, esse giro significa que face, parte comprimida, parte estaria destacada, né? Desgrudada do solo. Então eu teria, entre aspas, tração, que não vai ter como ter tração no solo, mas teria uma parte fora ali do contato com o solo e a outra com o contato. O que se faz? Ancora-se essa sapata que recebe esse pilar de forma não centrada em uma outra sapata, através do quê? De uma viga alavanca, para equilibrar, para não deixar essa sapata aqui rotacionar. Então eu ancoro ela nessa outra. Isso gera nessa sapata aqui um alívio. Por quê? Se essa tendia a girar, quando essa tende a girar, a daqui tende a aliviar a carga que teria. Tudo bem, fiz as duas trabalharem juntas, mas aliviei, devido a essa rotação, né, essa propensão a rotacionar, eu aliviei as cargas da minha outra sapata. Tudo bem, posso considerar 100% desse alívio? Não. Só posso considerar no máximo 50% se estiver no total resultando em compressão naquela sapata. Agora, pode ter um caso de que a rotação era tanta, a excentricidade era tanta, ou a carga era tanta, que a outra sapata chega a levantar, ou seja, tem tração naquela outra sapata, por conta dessa viga alavanca. Daí a norma fala o seguinte, tudo bem, então eu dimensiono para aquela tração, mas depois eu suponho que não existe essa viga alavanca, que elas estão trabalhando de forma isolada, e eu vejo a carga do pilar nessa sapata e dimensiono pelo menos para 50% da carga não aliviada. Então são condições trazidas também pela norma. Mais um critério aqui mais de execução agora das estacas. Quando eu estiver falando de excentricidade executiva ou desaprumo em estacas isoladas, as excentricidades executivas observadas na obra só ensejam em uma reavaliação de estabilidade dos elementos se for superior a 10% da dimensão da estaca. Então, teve ali na execução uma excentricidade de até 10% da menor dimensão da estaca, não preciso reavaliar a estabilidade. Perceba que eu estou deixando ali uma excentricidade de pelo menos de até 10%. Mais que isso, tenho que reavaliar o dimensionamento geotécnico. Agora, isso para estaca isolada. E para conjunto de estaca, também tem uma outra observação. Blocos de estacas não alinhados devem ter esforços nas estacas verificados, aceitando, sem correção ou reforço, um acréscimo de 10% na carga axial do cálculo da estaca. Tenho várias estacas. Por conta do bloco não estar alinhado, a carga que eu previ ali, digamos que seja uma carga igual para todas as estacas, o que é muito comum, né? Quando eu tenho um bloco de coroamento com 5 estacas, por exemplo, tende ali a dividir aquela carga entre essas 5 estacas. Mas se eu tiver um desalinhamento e alguma estaca tiver um alíviozinho de tensão, se for de até 10%, eu não preciso recalcular a estaca. Mais que isso, eu preciso fazer ali, considerar este cálculo, né? Principalmente se for acréscimo. Se for redução, não. Mas é claro que se houver redução de um lado, significa que a excentricidade causou excesso de carga de um outro lado. Então, um acréscimo de até 10% da carga é admissível. Portanto, estaca isolada, excentricidade de até 10% é admissível. Conjunto de estacas,
uma sobrecarga de até 10% é admissível. E no desaprumo, sempre que houver desvio superior a 1 por 100, ou que seria aqui 1% entre o eixo projetado e o eixo executado, as avaliações de segurança do projeto deverão ser revisadas para as novas condições. Então, o ideal é que a estaca seja cravada no prumo. Mas, quando eu coloco a cada 100 centímetros, né, que é 1 metro, eu tenho um desaprumo maior ali, um desnível assim, um desaprumo maior do que 1 centímetro para cada 100, ou seja, 1%, se o desaprumo for maior que isso, preciso revisar o dimensionamento nessas novas condições, já que eu não tenho mais uma carga alinhada ali, a estaca sofreu um desaprumo. Portanto, sobrecargas e excentricidades eu permito até 10% nas estacas. E desaprumo 1% ou 1 para 100. Observação número 6. Constatada a ocorrência de levantamento de estacas cravadas, é possível recravá-las por prensagem ou percussão, se estruturalmente íntegras. Tem as estacas que já foram executadas. E aí, porventura, eu vou cravar uma outra estaca pré-moldada, por exemplo, de concreto. Na cravação daquela estaca, uma das estacas nas adjacências sofreu o levantamento. Ou seja, ela, por conta da compressão do solo, na cravação da estaca ao lado, isso é comum para estacas cravadas, né? As escavadas a gente já não tem esse problema porque a gente remove solo, mas na hora que eu cravo uma, pode ser que a outra suba. Pode-se fazer o quê? A recravação dessa estaca que sofreu aí um levantamento. E por último, uma coisa assim, talvez mais contraintuitiva, né? Que é a seguinte observação. Após a execução, a critério do projetista, pode ser aceito concreto com característica inferior à classe indicada, limitada a 10% do total de estacas na obra, porém não inferior, em qualquer caso, à classe C20. O que quer dizer isso daqui? Essa observação 7. Na verificação dos traços, na especificação dos traços, principalmente de estacas, a norma é muito taxativa. Ela fala, concretos tem que ter resistência mínima, tem que ser um C20, um C40, um concreto com resistência com FCK de 50 MPa. A norma traz essa observação. Só que pode ser que após a execução, na hora que a gente já executou as estacas e lá no laboratório deu uma resistência inferior à resistência prevista, pode ser possível, se essa redução for até 10%, de o projetista verificar e permitir, né? Pode ser aceito essa resistência inferior à resistência normativa. Então, se a norma especificou 30 e deu lá 29 MPa, por exemplo, pode ser permitido, desde que esteja dentro do limite de 10% do valor que a norma prefixou, tá? E, em todos os casos, nunca ser menor que 20. Até porque menos que 20 não é concreto nem considerado concreto estrutural, né? Tem que ter pelo menos 20 MPa para participar, para ser ali um concreto estrutural em obras permanentes. Por que a norma traz essa especificação do traço? Eu destaquei para vocês aqui, ó. Por quê? Ela garante um concreto com qualidade, com trabalhabilidade, resistência, durabilidade, levando em considerações particularidades da concretagem, como, por exemplo, o lançamento de grande altura. Então, as estacas, elas geralmente são apresentadas pela norma com um FCK mínimo. Esse FCK pode ser reduzido em até 10%. Fica essa observação importante aí, que pode ser questão de prova. Acho que nunca vi uma questão sobre esse assunto, mas há essa possibilidade. Vamos falar agora dos métodos de dimensionamento. Falo de métodos de dimensionamento, não só geotécnico como estrutural de maneira geral, são basicamente dois. O método das tensões admissíveis e o método dos estados limites. Em fundações não é diferente. Tem duas formas de dimensionar fundações. Na verdade, fundações ainda é talvez a única norma que permita o dimensionamento através do método das tensões admissíveis
e o método dos estados limites ou cargas limites. As normas mais atuais, embora a desfundação também esteja atualizada, mas as normas de concreto, de aço, elas já não permitem ali o dimensionamento pelo método das tensões admissíveis. E vocês vão ver exatamente o porquê. Nós temos dois métodos, então, para o dimensionamento geotécnico. O método dos valores admissíveis, também chamado método das tensões admissíveis, e o método dos valores de cálculo, ou também método dos estados limites. O método dos valores admissíveis é um método determinístico, onde eu escolho uma entrada, produz sempre uma mesma saída. Isso que é um método determinístico. Eu jogo as entradas, vai ser sempre uma mesma saída ali no cálculo, né? Ou seja, todas as incertezas do método estão agrupadas em um único coeficiente de segurança, ou aqui chamado em fundações de fator de segurança. O que acontece? Na tensão admissível, uma parte da carga fica para resistência, né? E a outra parte é como se fosse para garantir as condições de segurança. Então, se o fator de segurança aqui, ou o coeficiente de segurança, é 2, significa que eu permito, que eu admito que se use metade da resistência característica. A outra metade vai ficar reservada para eventuais incertezas, dúvidas. Acontece que nesse método determinístico, o método dos valores admissíveis, se o coeficiente de segurança for muito pequeno, eu tenho uma grande probabilidade de falha. Se o coeficiente de segurança for muito alto, eu tenho um projeto caro, antieconômico e que pode não ser funcional, né? Não pode não ser exequível. Então, percebam que nesse método, o princípio é só um. As solicitações características têm que ser menor do que as tensões, né, no caso de sapatas e tubulão, ou cargas admissíveis no caso de estacas. Sempre a solicitação tem que ser menor do que a resistência admitida. Veja que eu não fiz nada com a solicitação, é a característica, é a solicitação que eu tenho, mas eu reduzi a minha resistência para uma carga admissível. Então eu pego a resistência característica, ou seja, a resistência obtida por aquele material, divido ela por um coeficiente de segurança. Então aqui eu tenho, fazendo uma analogia ao outro método, eu tenho estado limite último e estado limite de serviço, tudo num coeficiente de segurança só. E ele que faz esse dimensionamento. A carga admissível nada mais é do que a resistência característica dividido pelo coeficiente de segurança. Então, aqui, a solicitação não recebe nenhum coeficiente. E as resistências recebem o que a gente chama de fator de segurança. Diferente nesse segundo método, o método dos valores de cálculo, valores de projeto, ou também chamado na análise estrutural, método dos estados limites. Aqui eu tenho muito claro o que é estado limite último e o que é estado limite de serviço. E ele é um método semi-probabilístico, então ele não é um método determinístico. Aqui ele tem um pouco de probabilidade envolvido, tanto nas ações, a gente vai ver aqui que as solicitações elas não são mais solicitações características, mas são solicitações de projeto, quanto nas resistências. As resistências agora não recebem pura e simplesmente um coeficiente de segurança, elas recebem um coeficiente de ponderação. Isso faz com que seja um método mais robusto, né, mais sofisticado em termos de dimensionamento, e eu consiga aplicar fatores individualmente, tanto para solicitações quanto para resistências, e ainda consigo combinar as ações. O que antes eu faria simplesmente um somatório de todas as minhas ações, agora não, consigo colocar coeficientes de ponderação. Então, a parte da minha solicitação de projeto nada mais é do que um somatório de todas as solicitações características majoradas por um gama F, que é um gama que majora, um coeficiente de majoração das ações. Um somatório de gama F vezes solicitação característica. Isso me dá minha solicitação de projeto. E com quem que eu vou comparar ela? Com a minha resistência de projeto. A resistência de projeto é a resistência característica dividida por um gama M,
que é um coeficiente de minoração das resistências. Esse γm parece ali que é um coeficiente de segurança, e na verdade, entre aspas, é. Só que percebe que o coeficiente de segurança é uma coisa completamente diferente. É o outro método, é o método das tensões admissíveis, e ele não introduz nenhuma carga na solicitação. Aqui não. Eu tenho uma coeficiente de minoração da resistência e tenho um coeficiente de majoração das cargas. Então, eu faço uma combinação das cargas e eu reduzo a resistência do meu material. E preciso respeitar sempre a desigualdade que nos diz que solicitação de projeto tem que ser menor do que resistência de projeto. Já discutimos isso aí no curso de análise estrutural amplamente. Isso aqui é só uma revisão. Só que neste momento de combinação de solicitações, eu tenho um gama para cada tipo de solicitação. Então, se eu tenho peso próprio, se eu tenho sobrecarga de veículos, sobrecarga de móveis, de elétrica, se eu tenho ações externas, por exemplo, variação de temperatura, se eu tenho vento, cada solicitação recebe um coeficiente que é determinado através de estudos de probabilidade, não só de acontecer individualmente, mas como de acontecer o vento máximo com a sobrecarga máxima, com o peso próprio máximo, com a variação térmica máxima. Veja que isso é muito difícil de acontecer de forma simultânea. Então eu aplico coeficientes individuais e também coeficientes de, como que eu posso dizer, de simultaneidade de ocorrência. Então um método semi-probabilístico leva em consideração a probabilidade que se tem, por exemplo, de todas as solicitações estarem na sua carga máxima, no seu ápice, no momento da ruptura. É baixa essa probabilidade, então eu preciso de coeficientes que fazem essa jogada. Nas combinações, eu sempre, isso nem é de fundações, a parte de combinação de ações, eu elenco sempre nas combinações que eu for fazer, uma ação como ação variável principal. Então, por exemplo, a sobrecarga de ocupação pode ser minha variável principal. As outras receberão coeficientes que dizem a respeito à probabilidade que elas têm de ocorrer junto com a minha ação variável principal. Eu posso pegar agora o peso próprio como ação variável principal. Agora, as outras ações da minha combinação receberão coeficientes que vão relacionar qual é a probabilidade de ocorrerem junto com o peso próprio. Posso ter, então, o vento também em uma das combinações como a ação variável principal. E aí eu preciso dar coeficientes para o peso próprio, para as ações variáveis, e inclusive para as ações excepcionais, nas combinações de ação, coeficientes que fazem com que eu traduza a simultaneidade, a chance de ocorrência junto com o vento. Então, dentre as diversas, e eu diria inúmeras, combinações que se pode ter no método dos estados limites, a norma de fundações ela é bem taxativa quando o vento é a ação variável principal. Então, nas minhas combinações de ação, quando eu faço uma combinação onde o vento é a minha ação variável principal, é a minha AVP, eu posso majorar, eu tenho alguns benefícios. Por que eu tenho alguns benefícios? Pense que o vento ele é uma ação muito rápida. Né? A gente passa aquela ventania, dura segundos, talvez minutos. Então, a simultaneidade, por exemplo, das ações variáveis, de sobrecarga, de veículo, de mobiliário, junto com o peso próprio, junto com variações de temperatura, tudo isso ocorrer de forma máxima, junto com o vento, e o vento na sua ação variável principal, ou seja, no seu valor de pico, é muito baixa. Essa probabilidade de outras ações ocorrerem em sua magnitude máxima, junto com o vento na possibilidade de vento máximo de projeto, é muito baixa. Então a norma ela fala o seguinte, como que eu vou considerar isso? Eu vou fazer o seguinte, nas combinações que o vento for ação variável principal, eu vou deixar você aumentar a resistência da sua estrutura. Então quando eu comparo aqui, nós temos o lado de cá que é o lado das ações e o lado de cá que é o lado das resistências. Quando o vento entra como ação variável principal, combinado com as demais ações aqui nesse somatório, a norma me dá um benefício. Ela fala,
o vento é uma coisa que passa muito rápido e tal, então eu vou deixar você majorar esse lado de cá. E é isso que ela fala. Devido à baixa probabilidade de ocorrência simultânea de ações com os seus valores característicos máximos, junto com o vento, eu posso fazer o seguinte: quando eu estiver utilizando o método das tensões admissíveis ou dos valores admissíveis, eu posso majorar em até 15% as resistências. As tensões admissíveis, se for o caso de sapatas e tubulões, ou as cargas admissíveis, se for o caso de estaca. Então eu estou ganhando resistência. A norma está me dando esse benefício. Desde que o fator de segurança aqui, se eu for fazer no método das tensões admissíveis, adotando o fator de segurança igual a 1,6. Essa majoração da resistência, seja da tensão admissível quanto da carga admissível, em regra, 15% pelo método dos valores admissíveis. Pode chegar a 30% no caso de galpões, torres de transmissão, reservatórios, silos, torres de telecomunicação e etc. Mas, em regra, eu ganho 15% na minha resistência se eu estiver no método dos valores admissíveis ou método das tensões admissíveis. Se eu estiver no método dos valores de cálculo ou no método dos estados limite, o último estado limite de serviço. No caso de sapatas e tubulões, eu falo de tensão resistente de cálculo, o nome muda, né? Em vez de tensão admissível, vira tensão resistente de cálculo. E as estacas, ao invés de carga admissível, vira carga resistente de cálculo ou força resistente de cálculo. Ganho também 10%, ou seja, as resistências podem ser majoradas em 10%. Toda essa enrolação foi para falar o seguinte: se o vento for a ação variável principal, eu ganho 15% nas resistências se eu estiver fazendo pelo método das tensões admissíveis e 10% nas resistências se eu estiver fazendo no método dos estados limites ou no método dos valores de cálculo. Perfeito? Bateu o martelo e vamos resolver algumas questões. E a primeira questão já exatamente bate nessa tecla. Instituto AOCP. Quando o engenheiro civil estiver tratando solicitações obtidas de combinação de ações para fins de dimensionamento de fundações nas quais o vento é a ação variável principal, os valores da tensão admissível de sapatas e tubulões e cargas admissíveis em estacas podem ser majoradas em até, está falando do método das tensões admissíveis, eu ganho 15% em regra. Lembrando que silos, galpões ali pode ser até 30%, quando eu falar de métodos das tensões admissíveis, e se for o método dos estados limites, ou dos valores de cálculo, o ganho seria de 10% de acréscimo nas resistências. Falando de método das tensões admissíveis, então, o valor é 15%. FCC, no projeto de execução de fundações sobre o desaprumo de estacas, não há necessidade de verificação, estabilidade e resistência, nem de medidas corretivas para desvios de execução em relação ao projeto menores que, falando de desaprumos. Lembra, 1/100, até 1/100, eu não preciso, se tiver um desaprumo de até 1/100, não preciso verificar a estabilidade e a resistência, porque não há desvio significativo. Portanto, FCC, gabarito 1/100, letra B. FGV, uma sapata quadrada suporta em equilíbrio uma carga concentrada de 112 kN e está assentada sobre um solo puramente coesivo cuja coesão é 20 kPa. Admitindo que a capacidade de carga de ruptura do solo seja aproximadamente 7,5 vezes a coesão do solo e adotando fator de segurança igual a 3, o lado da sapata deve possuir em centímetros. Vamos alinhar aqui as nossas informações. Eu tenho a resistência característica? Tenho. 7,5 vezes a coesão do solo, que é igual a 20 kPa. Opa! Como é que eu chego na tensão admissível? Tensão admissível é a resistência característica dividido pelo coeficiente de segurança, ou fator de segurança global. Tem fator de segurança? Tenho. A norma pediu fator de segurança seja igual a 3. Então é 7,5 vezes 5 dividido por 3. Tá, essa é a tensão admissível. Então, eu sei que a tensão atuante, né, a tensão solicitante,
tem que ser menor ou igual à tensão admissível. Mas quem é a tensão solicitante? Nada mais é do que força sobre área. Carga centrada não tem flexão, então força sobre área. Força 112,5 kN dividido pela área da sapata. Ainda não sei, preciso saber. Mas isso tem que ser menor ou igual à tensão admissível, que é o quê? 7,5 vezes 20 dividido por 3. Faço a operação para identificar aqui o valor de A área tem que ser maior ou igual a 2,25. Tirando a raiz, o lado, né, da minha sapata, poderia chamar até de B, mas é o lado L da sapata quadrada, tem que ser raiz de 2,25, 1,5 metros ou 150 centímetros. Raciocínios que vão se repetir aqui em algumas questões para vocês fixarem esse conteúdo. Um bloco de concreto armado de 15, na verdade 150 centímetros, né? 1,5 metro por 2 metros por 80 centímetros. Largura, profundidade e altura. De dimensões, está enterrado em um solo e apoia um pilar cuja carga concentrada em serviço, 150 kN, desprezando o peso próprio do aterro sobre o bloco, sabendo que o peso específico do concreto armado, o coeficiente de majoração de carga e a aceleração da gravidade são 25, 1,4 e 10 metros por segundo, a pressão de projeto do solo, pressão de projeto em kgf por centímetro quadrado é. Bom, nós temos aqui solicitação do peso próprio do bloco, solicitação da carga do pilar, e então eu preciso saber o somatório dessas solicitações, inclusive uma delas, a carga, ela vai ter um coeficiente de majoração, que eu preciso considerar. E na tensão resistente, né, nós temos a solicitação do solo, 200 e... deixa eu ver aqui, cadê o dado? 25, 10, pressão de projeto do solo, né? Preciso saber a pressão de projeto do solo. Pressão de projeto do solo, ou seja, tensão solicitante, vai ser a solicitação de cálculo dividido pela área. Só que eu já tenho a área. Largura vezes profundidade aqui. Na verdade, a altura ficou ruim aqui, né? Largura vezes outra largura, digamos assim, né? A altura não entra nesse jogo. A base aqui, a sapata tem 1,5 por 2. E aí, talvez aqui, ó, 0,8 de altura, né? Sou péssimo de desenho, então não levem isso em consideração. Mas é mais ou menos isso. Portanto, jogando aqui, solicitação característica do bloco. Não tem o coeficiente de majoração dos esforços de peso próprio, porque a questão não deu. Então, vou considerar que o coeficiente é 1, né? Volume vezes peso específico do concreto foi dado, que é de 25 kN por metro cúbico, e o volume, 1,5 por 2 por 0,8, é o volume do meu bloco de concreto. Bloco de concreto armado, 60 kN então. Agora a solicitação do pilar, eu preciso majorar a carga por 1,4, foi o que o problema me deu. E a carga do pilar, 150 kN. Multiplico pelo outro, 210 kN. Qual é a minha solicitação, então, de projeto? Solicitação de projeto é o somatório dos coeficientes vezes as solicitações características. Então, é 60 mais 210, 270. Qual é? Ele quer saber a pressão de projeto. Ele não quer saber a pressão que resiste o solo, e sim a pressão que está existindo naquele momento. Atuante, a pressão de projeto. Solicitação dividido por área. 270 dividido por 1 por 2, que é a área da base, vai me dar 0,09 kgf por centímetro quadrado. Se nós transformarmos aqui
o que inicialmente estava em quilonewton por metro quadrado, transformar em kgf por centímetro quadrado. Cuidado na hora das conversões, porque basicamente todo problema envolve unidades aqui, já que o valor tudo tem 9 aqui, né? Então cuidado com isso. FCC. Foram realizadas várias provas de carga em estacas do tipo Frank, de 50 centímetros de diâmetro. Os valores característicos da carga de ruptura e da carga que conduziu a um recalque de 15 milímetros são respectivamente 2.200, carga de ruptura, 1.750 kN é a carga que conduziu a um recalque de 15 milímetros. Considerando que a carga nessas estacas será de 1.000 kN, então primeiro eu fiz prova de carga, ruptura e deslocamento de recalque com 15 milímetros. Agora, na estaca, na carga real, considerando que a carga nessas estacas será de 1.000 kN, o coeficiente de segurança global para a estrutura e para o recalque de 15 milímetros são respectivamente equivalentes a... Ora, na ruptura, tive 2.500 kN, 2.200 kN na hora que eu ensaiei, fiz um ensaio de placa, né? Prova de carga. Na verdade, ensaio de prova de carga em fundação do tipo Frank. Não é fundação superficial, não. Aqui é em estaca. Quando eu fiz a prova de carga na estaca, rompeu com 2.200 kN. E quando estava em 1.750 kN, teve 15 milímetros de recalque. Então eu quero saber quão longe eu estou, quão distante eu estou da ruptura e desse recalque de 15 milímetros quando eu só tenho carregamento de 1.000 kN. Basicamente é só fazer essa divisão para eu descobrir qual é o fator de segurança. Na ruptura, o fator de segurança global em relação à ruptura é carga última de ruptura dividido pela atuante, que é 1.000. Então eu tenho um coeficiente de segurança, ou um fator de segurança 2,2. E no recalque 15 milímetros? Pô, no recalque de 15 milímetros, tinha uma carga de 1.750. Quão longe ou quão seguro eu estou em relação a isso? Coeficiente meu de segurança, meu fator de segurança em relação a 15 milímetros de recalque, 1.700 dividido por 1.000, 1,75 é o meu fator de segurança. Portanto, gabarito letra E. Questão da FGV. Um bloco de concreto de dimensões 1,5, 1,5 por 2. Então aqui geralmente é lado 1, lado 2 e altura, né? Vou colocar aqui altura. Assentado sobre um solo, é aplicado através de um pilar com carga de 243 kN. Sabendo que acima deste bloco existe uma camada de solo com 4,5 metros cúbicos, com peso específico de 20 kN por metro cúbico. Opa, então acima do bloco ainda tem solo, que também gera carga sobre o bloco, e que o próprio bloco de concreto, em função do seu peso específico de 26 kN, também contribui de forma adicional. A pressão de contato no solo quer saber a pressão então que eu vou ter no solo. Eu tenho carga do pilar, eu tenho peso próprio do bloco e eu tenho o solo acima do bloco também fazendo peso. São 3 solicitações diferentes, então é só calculá-las isoladamente. O meu somatório vai ser minha carga total. Ó, peso próprio do pilar, peso próprio do bloco, né, de concreto, 1,5 por 1,5 por 1,5, vezes 26, que é o peso específico do concreto dado na questão. Qual é a carga do pilar? 243 kN. Falou aqui, ó, o pilar recebe uma carga de 243 kN. E qual é o peso que o solo está exercendo ali em cima? Bom, eu tenho 4,5 metros cúbicos de solo, o peso específico do solo é de 20 kN por metro cúbico. Então eu tenho 90 kN do peso do solo. Total, tenho 450 kN agindo naquele bloco. Qual é a pressão do bloco então no solo? Bom, carga total que o bloco recebe dividido por área da base do bloco. 450 por 1,5 ao quadrado, 200 kPa ou 0,2 MPa. Essa é a tensão atuante. Veja que se eu quiser fazer a solicitação de cálculo ou a tensão de cálculo, cada uma das cargas tem que receber um coeficiente de majoração. Aqui ele não perguntou nada sobre o dimensionamento. Ele falou qual é a tensão atuante.
Dado esses valores, não deu coeficiente, então calculo a tensão atuante ali, eu diria característica, né, naquele solo. 0,2 MPa. Perguntou a pressão de contato. E a gente deu essa pressão de contato, a pressão atuante na base do bloco. Um bloco de fundação de concreto armado dimensionado para suportar uma carga de 2.000 kN aplicada por um pilar de 40 por 55, apoiado em um solo com tensão admissível de 0,5 MPa, possui área de base em metros quadrados. Ora, eu não quero saber qual é a área do pilar, eu quero saber do meu bloco de fundação. Eu sei que a tensão atuante é igual a força sobre a área. E a tensão admissível? Tensão admissível igual a 0,5 MPa. Só que a tensão atuante tem que ser menor ou igual à tensão admissível. Então, força sobre área tem que ser menor ou igual à tensão admissível. Portanto, 2.000 kN dividido por área tem que ser menor ou igual a 0,5 MPa. Fazendo a manipulação algébrica, nós vamos ter que a área tem que ser maior ou igual a 2.000 dividido por 500, que eu transformei MPa em KPa, né? KN por metro quadrado. A área tem que ser maior ou igual a 4 metros quadrados. Puro cálculo simples aqui, né? Isso daqui é cálculo de tensão lá na base da resistência dos materiais. Tensão, força sobre área. Questão da VUNESP. Considerando uma taxa admissível do solo, considerando que a taxa admissível ou o carregamento admissível do solo seja 0,25 MPa, solução mais adequada em tubulão a céu aberto para um pilar de 30 por 300 centímetros, ou seja, 30 por 3 metros, né? Com carregamento de 2.000, na verdade aqui, 200 toneladas, 2.000 kN, é o emprego de dimensões um pouco atípicas, né? Nós temos aqui um pilar de dimensões 30 centímetros por 3 metros, um pilar parede, né? Ele vai ter ali, receber carga de 2.000 kN de carga. Um carregamento de 2.000 kN. Qual a fundação que eu vou utilizar? Daí tem as opções aqui, claro, todas em tubulão, dado a resistência do solo. Tubulão, um tubulão, dois tubulões, um tubulão, dois tubulões. Vejamos. Primeiro eu tenho que saber qual é a tensão atuante e ver se ela tá, qual é a área que eu preciso para ela respeitar a tensão admissível. Tensão atuante são os 2.000 kN dividido pela área da fundação. A fundação aqui vai ser do tipo tubulão, mas a pressão de contato está na base do tubulão. Tem que ser menor, né? Essa tensão atuante menor que a tensão admissível. Isolando, eu vejo que a área do tubulão, a área de base, de contato, tem que ser maior que 8 metros quadrados. Então, ó, um tubulão para carga de 2.000 kN com área de base de 5 metros quadrados, não. Dois tubulões com carga de 1.000 kN cada um, com área necessária para a base de cada tubulão igual a 0,10 metro quadrado. Claro que não. Dois tubulões com carga individual de 2.000 kN, cada um, com área necessária para a base de cada tubulão igual a 2 metros quadrados. Nada disso. A gente viu que para um tubulão de 2.000 kN eu preciso de 8 metros quadrados. Um tubulão de carga de 2.000 kN, 2.500 kN, com área necessária para a base igual a 5 metros. Se 2.000 kN já precisa de 8 metros, 2.500, 5 não vai ser suficiente de forma alguma. Teria que aumentar aí, né, um quarto. Pularia lá para 10 metros quadrados, isso daqui seria. Letra E, dois tubulões com carga individual de 1.000 kN cada um, com uma área necessária para a base de cada tubulão igual a 4. É a única alternativa coerente. Preciso distribuir 2.000. Faço dois tubulões, cada um vai receber 1.000 kN e ter uma área de 4 metros quadrados. Está condizente com o que a questão me diz. O cálculo diz que é necessário são necessários 8 metros quadrados de base de tubulão. Lembrando que nós estamos falando aqui de desconsideração, né, do atrito lateral nos tubulões, que é comum
de fato, essa desconsideração. FCC, para a fundação dos pilares P5 e P6, com carga de 1.750 kN cada um, cada pilar recebe 1.750 kN, projetou-se uma sapata associada. Se a taxa admissível do solo for de 0,25 MPa, a área da base da sapata em metros quadrados será. Primeiro tem que saber o que é uma sapata associada. Sapata associada a gente basicamente usa quando eu for fazer, por exemplo, uma sapata para esse pilar e uma sapata para esse pilar, e eu vejo que essas sapatas elas iriam se sobrepor. Então eu dimensiono aqui uma sapata única. Eu dimensiono aqui uma sapata única. Tá, o desenho está horrível aqui, mas uma sapata única que sirva para 2 blocos ou mais. E ela pode ter, inclusive, uma viga de rigidez. Olha, uma sapata associada, uma sapata comum a 2 pilares ou mais de 2 pilares não alinhados, desde que representem menos de 70% das cargas. Porque se eu tenho 2 ou mais pilares e represento mais de 70% das cargas, ou a totalidade das cargas, eu já estaria falando de um radier. Então aqui, sapata associada, 2 ou mais pilares não alinhados, que representem menos de 70% da carga. Quando que isso é utilizado? Quando eu tenho superposição de base de sapatas adjacentes. Esse S nem existe. Adjacentes. Com ou sem viga de rigidez. Essa aqui é uma viga de rigidez que pode ou não existir. Mas o fato é, tensão atuante, 2 vezes 1.750, são 2 pilares, P5 e P6, dividido por uma área que eu não conheço, que é a área da minha sapata associada. Só que a tensão máxima admissível no solo, 0,25. Mais uma vez, manipulação algébrica, a área da sapata tem que ser maior ou igual a 14 metros quadrados, portanto, o gabarito letra B. Espero que vocês tenham gostado e era isso que a gente tinha. Vamos dar uma olhadinha agora nas particularidades de fundações superficiais e fundações profundas na nossa próxima aula.